Os ajustados são indispensáveis para fazer máquinas funcionarem. E aí, como engenheira e apaixonada por tecnologia, essa frase parece que soaria como música para os meus ouvidos. Acontece que eu me encontrei dentro da engenharia me sentindo totalmente desajustada. Ainda que apaixonada por tudo que é novo, por toda inovação que a engenharia me permite criar, eu sentia que aquele, de alguma forma, não era o meu lugar. Aí eu entendi que, na verdade, são os desajustados que criam mundos diferentes. E que a criatividade vem, talvez, do desajustamento. Estar desajustado em um local é um processo que pode ser um pouco doloroso. Mas na natureza, a semente cresce sozinha no escuro. O diamante precisa de pressão para se tornar diamante. Então, talvez essa só seja uma parte, um processo da nossa jornada de transformação. Quando eu entendi isso, eu percebi que estava tudo bem não me encaixar. Quando a gente não encaixa, a gente se permite transbordar. E quando a gente se permite ir além, a gente descobre mundos fantásticos. Mas aí também, a gente percebe que as respostas que a gente queria, a gente não encontra mais. E aí, qual é o segredo para encontrar essas respostas que a gente quer? É fazer melhores perguntas. E foi pensando nisso, em quais seriam as melhores perguntas que eu poderia fazer, que eu descobri, para mim, a mais importante de todas elas. O que a natureza faria aqui? Seja lá o que eu quisesse resolver, eu entendi que se eu mudasse as lentes e as perspectivas de quem eu estava usando como mentora para os meus desafios, me trariam os resultados que eu estava querendo. E eu descobri a biomimética. Biomimética vem do grego bio, que é vida, e mimesis, que é inovação, e que é imitação. Uma imitação da vida, que permite criar inovação inspirada pela natureza. Novas tecnologias, produtos, processos, sistemas, tudo isso olhando para a natureza como modelo, medida e mentora. Ter a natureza como modelo, medida e mentora transformou a minha vida. Eu digo que a biomimética aconteceu comigo e aconteceu para mim. E eu pergunto para vocês, quem aconteceu para vocês? A gente tem momentos na vida que são pontos de mudança extremamente importantes. Para mim, a biomimética se tornou, de fato, a resposta para o meu propósito. Na verdade, eu queria trabalhar com tecnologia e inovação, mas mais do que isso, eu não queria ajustar máquinas apenas. Eu queria transformar o mundo. Então, foi na biomimética que eu encontrei o como e o porquê fazer isso. Levar uma nova perspectiva de mundo se tornou o meu maior propósito. Olhar para a natureza como a minha grande inspiração. Quem aconteceu comigo transformou a minha forma de pensar, de agir, de trabalhar, de me relacionar. Quando a gente muda o nosso olhar de mundo, a gente transforma todo o nosso entorno. O impacto é sistêmico. Eu me sinto uma pessoa melhor por causa disso. E aí eu entendi que não importa a pergunta que eu tivesse, a natureza
tinha pensado nisso primeiro. Se eu fizer a pergunta certa, ela vai ter a resposta para mim. Aí vocês vão me dizer, mas se eu perguntar como a natureza cria um computador, ela não vai me responder nada. Aí eu vou te dizer, talvez você esteja fazendo a pergunta errada. E se você perguntasse como a natureza comunica, como a natureza envia dados, como a natureza interpreta sinais, entre tantas outras perguntas possíveis. E aí vocês vão descobrir milhares de organismos que vão responder todas essas perguntas. A partir disso, a gente transforma essas estratégias biológicas em estratégias industriais, em soluções para os nossos desafios. E isso inspira, desde a parte de como nós, seres humanos, podemos ser líderes melhores, por exemplo, até as novas máquinas que a gente precisa criar para continuar fazendo o mundo que a gente existe, que a gente vive hoje. Se a gente olhar para esse mosquitinho inocente ali da foto, deixa eu perguntar para vocês, quando vocês são picados por um deles, vocês sentem alguma coisa? Na hora da picada, não. Depois, sim, né? Agora, quando vocês levam uma injeção, você sente alguma coisa? Quem gosta de levar injeção, de tomar injeção? Ninguém, que bom, ninguém é maluco o suficiente para gostar disso, né? O que eles estão fazendo é o seguinte, eles estão olhando para como que funciona essa trompa do mosquito que faz essa picada ser tão sem dor para nós e reproduzir isso na agulha também. Daqui do lado, a gente tem o martim pescador. O trem-bala do Japão, ele não podia mais ficar no meio da cidade porque ele causava poluição sonora. Essa poluição sonora era por causa do ruído de quando ele quebrava a bolha de ar ao sair do túnel. O engenheiro japonês pensou, o que na natureza consegue gerenciar essa quebra do ar? Se na água e no ar os fluidos se comportam praticamente da mesma forma, eles pensaram, vamos ver que organismos que fazem isso. Aí eles descobriram o martim pescador, que é extremamente ágil. Ele voa, vai, quebra a barreira do ar, entra na água, estrategicamente, silenciosamente, caça a presa dele e sai. Ele não espanta os peixes. Então, o que a gente pode aprender com isso? Eles entenderam que a forma, que o bico do martim pescador, a aerodinâmica do bico do martim pescador, era a solução para fazer o Shinkansen, que é o trem-bala do Japão. O trem não só ficou mais silencioso e apto a ficar no meio da cidade, como também reduziu em 15% o consumo e ficou 10% mais rápido. As melhorias foram muito além do que somente o ruído que eles queriam. A natureza ela é muito inteligente nos projetos que ela faz. O tubarão, quando vocês querem nadar, com quem que a gente vai se inspirar para nadar melhor? Nós, seres humanos, nadamos naturalmente. Nosso ambiente é terrestre. Então, a gente tem que olhar para quem faz isso direito. O tubarão, por exemplo, é extremamente ágil, mesmo sendo muito pesado. E aí, uma marca de esportes olhou para a nanoestrutura da pele do tubarão, reproduziu isso numa roupa de natação e permitiu que os nadadores pudessem ser mais rápidos, porque o atrito da água foi reduzido. Além disso, a pele do tubarão inspirou um revestimento de paredes que faz com que não haja acúmulo e nem reprodução de bactérias, vírus e outros organismos que podem ser danosos para a nossa saúde, que pode ser usado, por exemplo, em hospitais. E o cupinzeiro ali do lado?
a gente subestima, né, as formigas, os cupins. Além de serem socialmente extremamente inteligentes e nos ensinar muito sobre como viver em sociedade, se auto-organizar, se autogerir, eles também constroem casas como nenhum engenheiro e arquiteto jamais pensou. A gente tem hoje um shopping no Zimbábue que não tem ar-condicionado. Por quê? Porque ele se inspirou na tubulação de ar dos cupinzeiros e reproduziu isso no shopping center. Então, o shopping não precisa de ar-condicionado, ele fica numa temperatura ambiente agradável de uns 23 graus. Esses são só alguns dos exemplos que a gente pode olhar para entender o tanto que a natureza tem de solução para qualquer desafio que a gente tenha. Mas a gente só consegue aprender com aquilo que a gente se relaciona e admira. Qual foi a última vez que vocês estiveram em contato com a natureza? Que vocês se permitiram olhar com curiosidade, como uma criança faz ao ver um organismo natural e perguntar: nossa, por que é assim? Por que essa folha é do jeito que é? Como a formiga consegue ter força para carregar essa folha e equilibrar ela? Lembra das perguntas? A gente precisa voltar a ser mais curiosos. A curiosidade vai nos levar a encontrar as respostas daquilo que a gente ainda não está conseguindo enxergar. E a natureza tem resposta para perguntas que a gente ainda nem pensa em fazer. Isso é fantástico. Mas a gente, geralmente, não vai admirar quem a gente não se relaciona. Um professor que vocês não gostam, vocês vão dizer: não gosto daquela pessoa, então você não vai aprender a matéria, você não vai, sabe, não vai dar atenção para aquilo que você está entendendo, estudando, enfim. Então, para a gente aprender a aprender com a natureza, a gente precisa voltar a admirá-la, voltar a se relacionar com ela. E, para isso, a gente precisa reconectar. Reconectar com a natureza é reconectar com nós mesmos. Por quê? Porque nós somos natureza. Nós somos organismos naturais. E o nosso corpo é fantástico. É uma máquina fantástica. A gente fala máquina, né? Porque a gente está sempre acostumado a ver de uma forma mecânica as coisas. Mas o nosso corpo é um organismo natural, com vida. E tem vida dentro da gente. São células, são bactérias. Tudo está funcionando. E o planeta é um grande organismo vivo que a gente está inserido. Para a gente reconectar, a gente precisa voltar a estar em contato com tudo isso que nos rodeia, com toda essa genialidade que nos rodeia. Eu vou convidar vocês para fecharem os olhos e segurarem uma das mãos de vocês. Sintam a palma da mão de vocês. Como que é a palma da mão de vocês? Ela é lisa? Ela é áspera? Ela é molhada? Ela tem algum tipo de cicatriz? Ela se parece com algum tipo de material? E a parte de trás da mão de vocês? Como é que é? É igual à palma da mão? Agora sintam o mecanismo dos dedos de vocês. É o mesmo mecanismo da palma? Abram e fecham esses dedos. Agora, sintam a unha de vocês. Vocês sabiam que a unha é um polímero natural? Abram os olhos e olhem para a mão de vocês. Olhem, observem. Reconectem. Olhar para a mão de vocês foi a mesma coisa que tocar a mão de vocês? Provavelmente não. A gente precisa aprender a olhar de um lugar novo. Somente trocando as nossas lentes é que a gente consegue encontrar essas respostas
que a gente tanto busca. E se parece loucura, tudo bem. Já estou acostumada com as pessoas não entenderem de primeira aquilo que eu faço. Mas diz o Steve Jobs que são as pessoas loucas o suficiente para acreditar que podem mudar o mundo, que vão lá e mudam. Então, tudo bem a gente ser um bando de malucos e olhar para lugares diferentes. Não adianta a gente fazer o mesmo sempre e esperar as respostas diferentes, não é mesmo? Resultados diferentes. Então, que a gente permita lembrar que seja lá no que a gente estiver pensando, a natureza pensou nisso primeiro. Para quem vocês vão começar a fazer perguntas a partir de agora? Obrigada.